Uma alegria imensa, imensa, poder fazer parte desse projeto, né? Paquetá faz a diferença. São em 2008, né, que nós começamos. É algo assim extraordinário, extraordinário, né? Quero saudar aqui você, Betina, que começou conosco com uma barriga da mamãe, que fofa, né? A nossa querida Cláudia Luna, a nossa queridíssima Ana Casado e, sem dúvida nenhuma, a nossa maravilhosa Miriam, né? Porque Miriam é tudo nas nossas vidas. Então, é esse o meu bom dia, é esse o meu momento de dizer para vocês da alegria de pertencer a um projeto sério, presencial, porque ele está presente nas nossas vidas e também nas nossas memórias, né? Quando a gente fez o primeiro congresso, o quarto congresso brasileiro dos poetas trovadores em 2006, a gente não imaginava que a gente voltaria agora, né, principalmente depois da pandemia, e, né, com o sucesso que foi. E ele só foi possível por causa de gente como a gente, que sabe o que quer, que sabe o lugar da nossa fala e o compromisso que nós temos, não só com o que passou, porque a gente tem sempre que olhar para trás e ver que nada começa do agora, mas é o agora de ontem que nós estamos com esse olhar para o futuro. E é você, Betina, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E agora estou aberta aí às perguntas, ao que vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim. Tá bem? Vamos lá. Comece, minha linda. O que mais você quer saber aqui dessa professora com tanta histórias para contar, né? A história começa também aqui, ó, com esse livro, né? Vovó Mariinha, um amor de menina. Olá a todos, hoje estamos aqui com Lúcia Matos, escritora e professora que eu amo muito, que está no meu coração e que eu admiro desde sempre. Então, Lúcia, hoje temos algumas perguntas para você. O que te inspirou a começar a escrever? Eu estava em sala de aula e queria que as minhas alunas percebessem que ser preto, ser negro, não é um defeito, é uma qualidade. E a gente tem que saber de onde vem isto. Vem lá das nossas raízes, lá dos nossos avós, né? E Ana Maria Machado, que também levou o prêmio Jabuti esse ano, né? Eu quero levar esse livro para ela. A história começa exatamente com Ana Maria Machado visitando uma escola, Colégio Estadual Júlia Kubitschek, e lá a gente trabalhou o livro de Ana Maria, Menina Bonita do Laço de Fita. E aí surgiu a gente contar essa história para os nossos alunos, para as alunas que seriam professoras, para que elas pudessem contar para os seus alunos futuros. E foi um sucesso, e aí a gente leva, né, o projeto África do Sul, né, em 2004, e quando a gente volta da apresentação lá, um congresso de literatura infantil, mundial, universal, todos os países. E quando a gente faz a apresentação lá, que é muito legal, muito bonita, muito, sabe coisa de primeiro mundo que a gente acha que a gente não é? É aquilo lá que eu vi em 2004. E aí, quando eu volto, o Sérgio Jerônimo, que é o meu editor, diz: professora, a senhora não acha que está na hora de publicar o livro de Vovó Mariinha? E aí surgiu essa maravilha, e agora, esse ano,
já na 3ª edição, né? E na versão inglesa, porque os meus bisnetos são americanos. Olha, gente, que coisa linda! E eles já estão contando a história deles, mesmo com a língua mater deles, né? Que o livro agora está em inglês, exatamente por eles, contando as nossas histórias dos seus afros ascendentes. Vovó Mariinha é um sucesso. É isso. A ilustração é toda com as nossas fotografias, né? E Moser Carvalho, que ajudou na confecção desse trabalho, teve um carinho enorme para cuidar disso, para falar sobre isso. A capa é dele, ele que bolou essa capa tão linda. E Marinha, por que Marinha um amor de menina? Porque minha avó, quando ela vira estrelinha, ela tinha exatamente 92 anos. Mas o rosto, a carinha dela era de menina, entendeu? A vida inteira ela manteve, né, esse frescor da infância, porque ela perdeu os filhos muito cedo, inclusive minha mãe, mas ela nunca se deixou abater pela dor. Ela sempre dizia que a dor faz a gente amadurecer e crescer, né? E vovó criou todos os netos, né? Meus tios e minha mãe, mesmo subindo aos céus novos, mas eles deixaram as suas crias, né? Então eu fui criada no meio dos meus primos e todos lá, e a gente ia para casa da vovó em dezembro, né? Que antigamente as férias escolares eram extremamente longas, né? A gente saía de férias em dezembro e só voltava em março. Então, esses 3 meses era de muita alegria, era de muitas aventuras, era de muito carinho que a gente recebeu de vovó. E ela brincava com a gente, entendeu? Ela fazia as comidinhas, né? Nos ajudava a fazer as comidinhas. A gente jogava bola com os meninos. Ela ia lá no campo, porque tinha um campo atrás da casa dela. Então, ela ia lá para ver se a gente estava bem. Aí ela levava sempre um doce, ela sempre levava algo para a gente que estava ali correndo, às vezes um paninho para enxugar o rosto. Então, ela tinha um ar, sempre manteve o ar, aquele ar de plenitude, de pacificação, embora enérgica. A vara de marmelo ficava em cima da mesa, como dizendo, olha, se fizerem arte, vovó também corrige. Mas nunca ela precisou. Então, quando eu falo desta pessoa, o meu coração fica tão cheio de alegrias e também de muita emoção, sabe? Porque é muito lindo você olhar para trás e ver o seu próprio espelho, né? Se ver refletida no seu próprio espelho, que é a sua descendência, como Ana Maria Machado, né, fez no seu livro Menina Bonita do Laço de Fita. Eu quero levar esse livro para ela, que ele foi inspirado exatamente na história dela, que ela conta para as crianças, né, da nossa descendência, né, porque nós somos brasileiros. Aliás, outro dia eu vi uma explicação sobre essa história de brasileiros, que num outro momento eu vou contar para vocês, né? Brasileiro é o único país que tem esse sufixo eiro, que é um exemplo de trabalho, submissão, escravidão, porque marceneiro, pedreiro, lavadeira, né? Todos esses eiros vêm daí dessa ideia, né? Por isso, brasileiro. Nós não deveríamos ter esse
essa nomenclatura enquanto país. Mas isso é uma outra história que eu conto para vocês num outro momento. Mas para a gente saber que quando nós fomos descobertos pelos portugueses, não foi um acaso. Já havia uma intenção de nos explorar, de nos submeter e esquecer exatamente de onde nós viemos. Então, todo esse trabalho que eu fiz no Júlia Kubitschek, tornando meus alunos poetas, né? Que é um processo alquímico. O primeiro livro que a gente publicou junto com os nossos alunos foi esse aqui, Alquimizar, né? Que eu me fiz poeta com os meus alunos, tornei-os poetas, mas eu também me descobri poeta com ele. Também de Sérgio Jerônimo. Esse outro aqui, que claro, como carioca, né? Eu sou sambista, né? E salgueirense, né? Então, esse projeto aqui também na escola, nós fizemos lá no Júlia Kubitschek. E a culminância desse projeto, minha gente, nada mais, nada menos do que lá na escola de samba Salgueiro, né? Uma escola diferente, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Foi belíssimo juntar as normalistas, os professores e também as alunas na quadra do Salgueiro, né? Da Escola de Samba Salgueiro. Foi lindo demais. Isso em 2009, quando a gente apresentou as primeiras bienais que a gente começou a frequentar com os nossos alunos. E aqui atrás tem esse projeto também, né? Essa antologia, que é organizada por Marisa Sorriso, e com essa antologia nós conhecemos também a África, voltamos à África novamente, nós fomos a Angola, né, levando esse projeto que eu faço parte com muita honra, que é Os Tambores. Aqui falava sobre os tambores africanos, que liga não só o continente europeu, como também o africano, e foi muito lindo. Nós conhecemos Angola. Hoje eu faço parte da Academia de Angola, né? E, enfim, desde 2004, no projeto de Vovó Marinha, que a gente começa a escrever em 2002, a África do Sul. Um pouco antes da pandemia, voltamos a Angola. A escrita tem me levado a lugares inimagináveis. Eu, como uma menina que era aluna de uma escola pública, mas uma escola pública comprometida com o fazer educacional, dando aos alunos a projeção do que a educação transforma na vida de cada um de nós. Isso, né? Hoje eu estou com 81 anos. Eu descobri essa importância da escola, não só pela orientação da minha mãe, que faz parte da segunda edição do livro de Vovó Marinha. Eu junto as duas mulheres mais importantes da minha vida, minha mãe e minha avó, e coloco nessa história, para que essa história não fique apenas na minha memória, mas na memória de todos aqueles que vão me suceder. E é essa força, né, que eu recebi delas, que transformei-me na educadora que sou hoje, que me move ainda a continuar nesse trabalho, né? Vocês sabem que eu tenho um pré-vestibular comunitário aqui na Tijuca, né? Que o ano que vem completa exatamente
18 anos. Maioridade, já vai ser dono do nariz, né? E é uma honra. Este ano eu tenho no pré-vestibular 10 alunos que vão concorrer à prova da UERJ, né? Nós temos 20 alunos matriculados, mas somente 10 quiseram fazer a UERJ. E esses 10 estão classificados para concorrer à prova específica, né? Que eu não sei se vocês sabem como que é a seleção para a UERJ. A UERJ faz um pré-vestibular com muita antecedência antes do Enem. Então, o nosso pré-vestibular, ele trabalha nos 2 semestres, primeiro e segundo, o primeiro semestre dedicado inteiramente aos conteúdos programáticos que serão cobrados pela UERJ. A primeira prova é em maio e a segunda, este ano, foi com uma certa antecedência, em função até do próprio Enem. Então, a segunda prova foi agora em 31 de agosto. Então, os meus alunos, esses 2 exames preliminares, eles são conhecidos, divulgados como exames de qualificação. Então, tem a primeira EQ, né, o primeiro exame de qualificação, e o segundo. Depois, tem o exame específico. Então, cada aluno vai escolher a faculdade que quer cursar. Então, esse ano, meu pré-vestibular tem medicina, temos um aluno que vai fazer para medicina, engenharia, psicologia, pedagogia, jornalismo e o outro, se eu não me engano, enfermagem e nutrição. Aí, nessas 5 carreiras, você tem 2 que vão fazer isso, um que vai fazer aquilo, entendeu? Esse grupo de 10 estão qualificados, né, a partir dessas 2 provas para fazerem a prova do vestibular, que é agora no dia 30 de novembro, é este mês. Então, neste mês, os nossos alunos farão prova dia 9, Enem, dia 16, Enem, dia 9, agora, o próximo domingo, são as humanas, né? E a partir de 16, né? Aliás, de 11 a 14, eles fazem as exatas. E nesse conjunto todo, esse ano, o Enem está com 4 milhões e não sei quantos alunos inscritos, né, para o Enem. E mesmo a Universidade do Rio de Janeiro, ela, no final, né, depois de ter feito as suas provas, né, os seus vestibulares, aquele tem as chamadas de reclassificação. E aí, nessa reclassificação também são aproveitados os alunos que fizeram o Enem, porque o Enem, desde que foi instituído, é o vestibular, né, nacional, que dá uma oportunidade extraordinária a todos, né? Não só nós de renda baixa, né, de origem humilde, como foi a minha, mas de todos. Por isso a disputa é a ferro e a fogo. Mas aquele aluno que consegue, né, entender a importância desse momento na vida dele, porque a gente sabe que é um peso muito grande para os nossos jovens ter essa visão e ter essa escolha, porque é uma escolha o resto da vida, né? Mas a gente incentiva os nossos alunos para que eles aproveitem essa oportunidade, porque é um marco diferencial na vida de todos eles, e como foi na minha vida. Eu nem tinha Enem na minha época, mas eu tinha uma mãe que me incentivou a buscar a educação, e eu tenho uma honra enorme de ter uma história com a educação como a que eu tenho
sabe? Trabalhando para a escola pública, trabalhando não só para, com e onde, né? Eu busquei esse meu lugar de fala, porque se não fosse a educação, com certeza eu não estaria nesse lugar de fala. E, assim, as premiações, né, que eu ganhei esses anos todos, são momentos extremamente importantes na vida da gente, porque você saber que você faz um trabalho decente, honesto, correto, é uma satisfação. Agora, quando você tem isto reconhecido publicamente, né, como foi quando eu ganhei o prêmio com a antologia Alma em Palavras, em que eu escrevo um poema para minha neta, que hoje faz vestibular comigo, Maria Clara, e essa antologia, no ano de 2022, ela foi premiada, né, como a melhor antologia do ano. Foi riquíssimo, foi extremamente compensador, né? Você está num lugar que as pessoas só vão lá, como a gente viu agora no Vale Tudo, né? Copacabana Palace, né? Palco de toda aquela tragédia humana, né? Mas um cenário deslumbrante no Rio de Janeiro, né? O Copacabana Palace é um dos hotéis de 5 estrelas há décadas, valorizando esse glamour, né? Já hospedou os mais importantes seres, né? No universo, não só da música, da poesia, da cinematografia, né? Hollywood, já tivemos, enfim. Então, eu, menina, um detalhe que eu queria colocar para vocês, eu passava ali pelo hotel Copacabana Palace, mas como ajudante de minha mãe, que era lavadeira. Então, eu passei várias vezes por ali, pelo aquele cenário, pela porta dos fundos, né, pela rua de trás, com uma trouxa de roupa na cabeça, que eu ia levar as roupas que minha mãe lavava para as freguesas dela. Então, vocês imaginam uma pessoa que tem esse histórico e, de repente, é convidada para passar, adentrar pela porta da frente, como poeta consagrada. Não tem preço, né? Não tem preço isso. E tudo devo à educação. Lúcia, conta pra gente, o que a escrita mudou na sua vida? Depois, tantos outros prêmios que eu recebi, várias antologias, vários projetos culturais, educacionais. Na década de 80, eu ingresso no movimento negro, né? Trabalhando esse lugar que ainda é difícil, mesmo com toda a projeção que nós temos, né, hoje, né? Nós, negros, temos uma projeção, um protagonismo impensável, porque o racismo estrutural neste país ainda demanda projetos, muitos lugares de fala. Mas a gente já fez uma história, né? A Conceição Evaristo, eu, enfim, Wanda Ferreira, Nancy Rosa, que hoje está à frente de um projeto, Ponto de Cultura, né? Renascença Clube. Eu fiz parte da diretoria do Renascença. Agora, dia 31, eu seria homenageada, mas devido à tragédia que se abateu no Rio de Janeiro, nós tivemos, o evento foi adiado, todos estão convidados para essa homenagem, vai acontecer agora no final de novembro. Então, nós, Movimento Negro, né, PCN, foram dias de muitas dificuldades, né? E foi a partir desse movimento negro, e na década de 80, que eu
professora em São João de Meriti, porque a minha única matrícula é a do Estado, lá em São João de Meriti, conheci Frei Davi, hoje presidente da Educafro. Conheci, a gente ainda sonhava com a oportunidade de estender as universidades, que antigamente você passava para a universidade e você não via os seus pares negros, porque não havia condição, porque escola, universidade não era para todos, né? Segundo o slogan, que até hoje tem, né? Universidade não é uma coisa para todos, só para as elites. Então, nós, com o trabalho realizado na Educafro, quebramos esse paradigma. E a nossa Universidade Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, comprou essa nossa briga. Nós agora homenageamos um queridíssimo coordenador da UERJ, que enfrentou conosco a questão das cotas e da implantação, né? De que a universidade é para todos, sim, né? João, que a gente chamava carinhosamente de Joãozinho, foi homenageado, fez aniversário agora em outubro, e a gente revive, né, toda essa história efervescente que muitos ainda insistem em ignorar. Não, isso é coisa de mimimi, isso é coisa de preto, isso é coisa disso. O racismo estrutural ainda mata, e mata maioria negra. Acabamos de assistir essa tragédia no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um orgulho enorme, meus amores, em continuar afirmando e reafirmando minha atitude quando eu me descobri vítima do racismo aos 7 anos de idade. Eu tive uma diretora e uma vice-diretora. A diretora extremamente humanitária, Dona Iracema. Colégio Municipal Olavo Bilac, que ficava no Jardim Botânico, na Rua Corcovado. E a outra, a vice, Dona Maria de Lourdes, quase Maria do Carmo. E aí, esta era racista, entendeu? E aos 7 anos de idade, eu menina, que eu era uma menina levada, sim, mas educada, ela me vê pulando a janela, porque a merenda era assim, colado a janela da minha sala de aula, que a minha sala de aula era a última. Então, por que eu tinha que dar uma volta enorme para chegar ali? A janela estava ali, era só pular. E eu pulava a janela e ficava lindamente, porque eu sempre tive senso coletivo. Eu pulava a janela para marcar meu lugar, mas eu não merendava antes dos meus colegas de turma chegarem. Então, é um sinal de que eu já sabia aonde eu queria chegar. E aí ela me pega, claro, né, nesse flagrante, e aí me puxa pela orelha e vai me arrastando pela orelha até o gabinete. E me falando coisas horrorosas, que eu não tenho nem como repetir o que ela me disse. Aí eu não tive dúvida, chutei a canela dela. Aí ela, mais rancorosa, me leva até a diretora, achando que ali eu seria, né, excomungada e expulsa da escola. Mas Dona Iracema, a diretora, que isso, Maria de Lourdes? Como que você trata a menina acima aí? Ela deu as explicações. E eu chorando, berrando. Aí que eu berrei mais, claro. Então, o que acontece? Dona Iracema está bem. Deixa a menina aqui que eu vou conversar com ela. E ela foi embora. E aí Dona Iracema me trancou na sala dela e disse, bom, agora eu quero ouvir de você. O que aconteceu para Dona Maria de Lourdes vir tão zangada com você?
Aí eu contei para ela tudo o que aconteceu, exatamente como eu estou contando para vocês. Aí ela vira assim, mas uma menina tão linda, do laço de fita, como que chuta a canela da diretora? Ah, dona Iracema, mas ela me xingou uma coisa muito feia, que eu não sei, naquela época eu não sabia o que era. Mas anos depois, quando eu me transformei em poeta, virou um poema, né? E se a gente tiver tempo, eu lerei este poema que deu origem a tudo isso, eu tinha 7 anos. Muito bem. E aí ela disse, bom, então vamos fazer o seguinte, esta semana você vai merendar aqui no gabinete. Amanhã você não vai merendar com seus colegas, você vai merendar aqui. Tá bem. Me mandou para a sala de aula, eu saí feliz da vida, né? Porque meu medo era chamar minha mãe, que minha mãe me daria uma coça ali mesmo. Muito bem. Dia seguinte, eu chego para merendar, minha merendinha estava lá, e ao lado da merenda, um livro, O Transformador, né? Que transformou a minha história aos 7 anos de idade. E ela vira-se para mim e disse assim, olha, você vai merendar, e esse livro, agora realmente eu não me lembro qual foi, mas deve ter sido um desses fantásticos, né? Cinderela, Rapunzel, enfim. E aí ela me colocou e disse, olha, você, esta semana toda, você vai merendar e antes de merendar você vai ler um pedaço, uma frase, enfim, o que você quiser ler. Vai fechar o livro e depois você vai me contar essa história, do jeito que você entendeu. E aí surgiu a leitora, a admiradora, a encantada pelas histórias, principalmente as histórias infantis. E ali também eu percebi a diferença entre uma educadora verdadeira e uma fake news, porque a diretora aquela, né, se viva fosse, já deve ter morrido, né? Penso eu, acredito eu, mas faria parte desse cenário que tão cruel distingue os que podem e aqueles que não podem estudar, os que podem e aqueles que não devem, né? Então, Dona Maria de Lourdes seria este. E Dona Iracema, essa redentora verdadeira, né? Verdadeira redentora, que aos 7 anos despertou numa menina a vontade de ser alguém diferente. E é por isso tudo que eu tenho hoje uma alegria imensa em estar diante de você, Betina, que vi na barriga da mamãe conosco, né? Porque você já sentia a nossa energia, né? Transformando pessoas, né? E você, Betina, me dá assim a sensação de que estou falando não só para os meus alunos, como eu falo, não só para os meus filhos, meus netos, bisnetos, mas me dá a sensação dessa renovação, dessa juventude que quer fazer diferente daquilo que eles querem que a gente faça, mas que a gente, pelo viés da cultura, da educação, da arte, nós somos capazes de transformar e de dizer não, nós seremos aquilo que nós queremos ser. É isso. Obrigada pela emoção, obrigada pelo carinho. E quero dizer que nessa minha trajetória eu quero agradecer a 2 instituições que me abriram portas para conhecer o mundo. Uma foi a CLAP CTC, né, Espírito Santo, que hoje é presidida ainda pelo Clário Borges, que nos deu muito trabalho, que ninguém nos ouça, mas que me abriu portas, né? Quando a gente fez o primeiro evento
dos Poetas Trovadores, 4º Congresso Brasileiro dos Poetas Trovadores, em 2006, em Paquetá. É uma honra. Hoje eu sou presidente dessa instituição, então, por mais que me dê muito trabalho, né, reafirmando as minhas condições, reafirmando aquilo que eu acredito, mas eu não posso deixar de agradecer e louvar pelo trabalho que o Espírito Santo vem fazendo em prol da cultura, principalmente através da CLAP CTC. E a PERJ, né, que foi nossa parceira também nesse projeto, né, hoje presidida pelo Jorge Ventura, um grande parceiro, um grande poeta, jornalista, dramaturgo, enfim, né? Jorge tem um vasto currículo, né? Comprovado, né? Realmente. E ainda, além de meu amigo, salgueirense, né? Perfeito, né? A APERJ, né? Associação Profissional dos Poetas no Rio de Janeiro. Ponto de Cultura faz a diferença, né? A ONG Nosso Papel, e agradecer, né, a Secretaria Municipal da Cultura, agora nesse novo projeto, né, da Cultura Viva, que trouxe para os nossos currículos esse prêmio maravilhoso, que é o Jabuti, o reconhecimento Rio, capital mundial do livro, apesar da tragédia que se abate no Rio de Janeiro, mas nós continuamos fazendo aquilo que é preciso fazer e abrir cada vez mais pontes para que possamos realmente, através da educação, através da cultura, né, tirar essa mancha. Ainda estamos aqui para isso. Meu agradecimento imenso, enorme, de vocês me concederem essa entrevista. Eu não sei se falei demais ou falei de menos, mas eu falei tudo que está aqui dentro do meu coração. E está diante de você, Betina, com essa carinha linda. Nossa, é muito bom ouvir sua história, Lúcia, porque você realmente é uma inspiração para mim. É muito bom ver esse nosso lugar, que graças a você, sua história, assim como de outras pessoas, eu consigo estar aqui inserida nesse lugar e ouvir graças a todo esse processo, né? Você sabe mais ou menos aquilo que está acontecendo na televisão hoje, né? Um negócio escandaloso, né? As redes sociais. Mas quando eu me descobri sendo vítima de racismo, eu não sabia o que era. E era isso que eu ia, se vocês me permitirem, eu lerei o poema, né, que me fez pensar exatamente nessa questão. Tenho identidade. Eu tenho que contar sobre o que vai acontecer sobre o Identidade, né? O Identidade está aqui, ó. Está nesse livro, né? Tá vendo? E olha, isso daí não o Identidade, ele é um poema que me identifica, né? O nome foi um trabalho que a gente realizou exatamente lá no Júlia Kubitschek, analisando o livro de Solano Trindade, né? Esse grande poeta brasileiro. Aí, ó, Identidade, dá para ver? Tá? Então, Identidade, depois eu descobri que ele é um cálice. O formato dele, visual, é um cálice, aonde eu brindo a minha própria identidade. E esse poema, ele será lido agora no dia 22 de novembro, em
em Nova York, numa biblioteca, onde eu levei o Tim Maia, através de uma outra antologia que a gente participou. E o poema que eu gostaria de ler para vocês, deixa eu ver se está aqui nessa outra antologia. Espera aí, um minutinho só. Redenção, achei. Esse aqui. Tá vendo? Redenção, tá? Esse poema será lido junto com Identidade numa biblioteca em Manhattan, Nova York, agora no dia 22 de novembro, por uma amiga nossa, parceira, Renata, e ela é brasileira, lá de Caxias, e ela fez um projeto chamado Amar Cura, exatamente falando sobre essa questão das mulheres, da violência, do feminicídio, e a antologia está belíssima. E ela me pediu se eu teria alguma coisa para falar de coisa que eu tivesse sofrido, racismo, violência, e aí eu me lembrei desse poema, mandei para ela e já está na antologia. E o ano passado ela leu o meu poema Identidade num outro evento lá em Nova York. E esse ano ela foi convidada de novo para fazer a mesma leitura. Só que as pessoas gostaram tanto do poema que resolveram fazer, no entorno do poema, uma performance. Então, parece que vai ter uma performance africana, com dança africana, enfim. Então, eu já encaminhei para ela. O meu poema Identidade eu leio sempre, mas esse aqui é mais difícil. Então, eu queria encerrar para dizer exatamente como eu descobri o que é ser racista, o que é racismo, hoje chamado racismo estrutural, que está aqui nesse livro, Alquimizamba. A capa também é do Mozart Carvalho e a organização toda do Sérgio Jerônimo, Oficina Editores, que é o meu editor até hoje, e que, enquanto ele existir, que eu digo sempre a ele, é você que é culpado de tudo isso, porque você que disse para mim, com um único poema, que eu era poeta. E, Lúcia, qual a mensagem que você gostaria de passar para os jovens sobre a importância do livro e da leitura? Redenção. Nasci mulher. Ainda pequenina, conheci a dor e o sofrimento pela discriminação. Era assim, dizendo, apontando, tu, negrinha, não terás futuro nesta nação. Se muito venceres, chegarás à prostituição. Mas sou guerreira. Na luta me forjei. Com a lança da justiça, um dia me formei. O sonho de liberdade, logo, logo conquistei. Uma doce atitude tomei. Raça, cor, poesia, transformei. Transformem. O sonho ainda é a ponte que nos leva a realizações. Esse, Betina, é em sua homenagem, minha linda. Te amo muito. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito lindo, Lúcia. Me emocionei. Ai, eu te amo. Meu Deus do céu, gente. Que coisa linda. Muito lindo, gente. Obrigada pela entrevista. Para você, vai ser maravilhosa. Ai. Você é o nosso futuro, garota. Apostando em você todas as fichas.
O futuro começou agora. Beijo, 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 beijo. Amei, amei, amei. Estou emocionada, de fato. Um beijo no coração. Obrigada, obrigada, obrigada. Tá bom. Eu que agradeço, Lúcia. Beijo.